Olá, boa tarde. Mais um PME no Divã. Dessa vez, infelizmente, a gente está sem o Luiz. A próxima semana vamos gravar com a participação dele também. Já aproveito e anuncio que vai ser às 18 horas. A gente vai fazer uma mudança no horário. Bom, também relembro que a gente tem um intuito de interagir com todo mundo que nos assiste, com quem tiver dúvidas, inquietações. Então, vocês podem entrar em contato conosco através de muitas maneiras, uma delas é através do telefone do WhatsApp, acredito que já vai ser disponibilizado na tela. Também temos a ferramenta do Facebook, você também pode nos assistir no YouTube, também aparecem os e-mails, tanto do Luiz, hoje ele não está, como do Vicente, como do Hector, como o meu. Então, também é uma maneira de entrar em contato conosco. Mas hoje o tema é organização no trabalho, é um tema bem aberto, e eu começaria pensando e perguntando para vocês, qual seria a diferença de falar que o tema é planejamento no trabalho? Muito boa pergunta. Como vão todos? Um prazer estar aqui com vocês, como sempre, sentindo falta do Luiz, mas como o Valéria disse, semana que vem ele estará aqui conosco. Da minha maneira de enxergar, Valéria, essa questão de planejamento de organização, são irmãos, andam de mão dadas, né? Mas a organização é algo que se manifesta de maneira mais cotidiana. O planejamento ele tem a tendência de ser mais de longo prazo, né? Então, em termos de planejamento, você pode desenhar uma estratégia planejada e no dia a dia você vai criando as organizações necessárias para atingir aquele planejamento. E aproveito já para fazer esse comentário, que o que eu sinto em geral é que é muito frequente, é muito alta a quantidade de pessoas que se vê impedida de planejar por falta de tempo. Então o dia a dia vai se manifestando e as pessoas viram reativas e não planejadoras, né? E aí você chega de manhã na empresa, deixa eu ver o que é que tem para hoje e começa a trabalhar em cima daquilo que tem para hoje, o que te rouba a possibilidade de você decidir que caminho a tua empresa vai seguir. Você passa a reagir muito mais do que a controlar os destinos da tua empresa. Que interessante, Vicente. Não sei se você chegou, acredito que sim, a ver o vídeo que a gente compartilhou, que era aquela pessoa da Natura. Sim, vi, falando. Muito bacana, muito bacana. Está lá no Facebook, no nosso canal. Eu acho que esse vídeo me ajuda a pensar também no seguinte sentido, veja, é uma outra maneira, né, de pensar essas duas noções, mas veja o que você pensa, e uma não invalida a outra, evidentemente. Mas na minha concepção, eu atribuo ao planejamento um aspecto de previsibilidade. E que me parece que o cenário e que a vida contemporânea cada vez mais é imprevisível. Então, me parece que a organização a gente poderia entender como a capacidade daquele sistema, daquele organismo vivo, poder responder, inclusive, a algo que ele não pode prever. E o planejamento, claro, que é uma função importante, mas que tem seu alcance um pouco restrito em função da própria natureza mutante do ambiente no qual estamos. Então, eu pensei um pouco nesse tipo de, excelente, muito bom. De reflexão. Não sei o que você acha. Eu estava pensando na pergunta da Valéria, que achei, sem dúvida, muito interessante. Em realidade, o que sabemos da parte de administração é que são coisas um pouco diferentes. A organização tem um antônimo, que seria caos. É dizer, o contrário da organização é caos. A tendência do mundo, a tendência do universo é caótica. Dizem as teorias da complexidade que dentro desse caos existe uma ordem misteriosa, que é a que mantém as coisas funcionando, né? Por exemplo, existem caos dentro dos sistemas astronômicos, caos dentro do nosso corpo, caos dentro do universo em si. A organização procura organizar esse caos, procura fazer que as coisas tenham um sentido dirigido a um propósito que nós esperamos ou nós desejamos. Então, nós fazemos aparecer na organização um fator que é chamado desejo, não é? A organização significa tratar de transformar esse caos para que o resultado seja algo que atenda aos nossos desejos. Esses desejos têm muitas dimensões. Desde o ponto de vista da organização, o desejo tem a ver com o propósito da empresa. Ou seja, para onde ela quer ir. Para que está a empresa? Toda empresa tem uma finalidade. Uma finalidade que é comum a todas é atender necessidades dos clientes. Às vezes explícitas, às vezes não tão percebidas, mas sempre
Una empresa existe porque existen clientes y los clientes tienen necesidades. Si tal necesidad desaparece y la empresa no muda su objetivo, ella también desaparece. Por ejemplo, hoy difícilmente exista un cliente queriendo comprar máquinas de escribir como datilografábase antes, ¿no? Absolutamente. Ni difícilmente aparece un cliente queriendo comprar carburadores, a no ser que sean para un museo, un carro antiguo, ¿no? A no ser que sea eso. Entonces, hay un propósito. O propósito que tiene a ver con o desejo, trata de organizar o caos no cual a vida se presenta para que sea más factible de atender tal propósito. Ahora, o planejamento tiene a ver con algo que nós, desde crianças, desde que nacemos, queremos incorporarnos a vida, que é desejo de influenciar para que as coisas aconteçam em determinado tempo da forma que nós queremos. Então, o planejamento tem pouco a ver com uma espécie de adivinhação do futuro, ou transferir a forma de desejo de como nós queremos. Mas não seria você se organizar no sentido de não adivinhar o futuro, mas de, bom, se eu vou para a escola, vamos pensar na criança, eu preciso de régua, eu preciso, não só tão criança, mas então eu me planejo porque eu vou ter aula de geometria e não se trata de adivinhar, mas de eu estar preparado para poder responder àquela circunstância. Pergunta. Então, vamos lá. Creio que a pergunta é boa, Valéria. Há coisas que já são mais do que conhecidas. Por exemplo, o fato de que uma criança tem que aprender. Então, tem que seguir um plano de educação, como todos nós passamos. Isso está mais do que confirmado. Mas em uma organização não se pode planejar com todos os detalhes. Também envolve um pouco de risco. Por isso que o conceito de risco empresarial. Há fatores que não podem ser previstos. Então, dentro desse planejamento, eu trato de fazer tudo o que eu conheço. E, ao mesmo tempo, isso que eu conheço não deixa de ser também uma adivinhação baseada na minha experiência, mas que tem que estar preparada para suportar algum revés que traz a realidade. Por exemplo, um empreendedor que trabalha com o mundo financeiro, o mercado financeiro, ele aposta permanentemente, ele adivinha também. Aposta em riscos de ações. A gente fica ouvindo no rádio esses especialistas em finanças, você já deve ter ouvido, tanto no rádio quanto na televisão, dizendo o dólar vai subir, o dólar vai cair, a economia vai melhorar, a bolsa vai piorar, etc. Tá, pura adivinhação. Pura adivinhação. Tem muitos trabalhos acadêmicos de primeira categoria falando a respeito do quanto eles se baseiam no passado e não no futuro, e que o passado nem sempre diz o que vem no futuro. Mas eu só queria, Valéria, para não perder aqui o assunto, compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, e talvez você já tenha lido, não falamos disso. E existe um autor chamado Leonard Milodinov, ele escreveu um livro que chama O Andar do Bêbado. Eu recomendo a vocês que estão nos assistindo que leiam o livro O Andar do Bêbado, Leonard Milodinov, tem em português, e é muito interessante o livro. E sem estragar o livro, vou fazer um resumo, né? O que ele diz é o seguinte, é que você está você como organização ou você como pessoa, né? Então, falando do trabalho especificamente, a tua empresa ou você como profissional está num determinado lugar e almeja chegar em outro lugar qualquer, né? Almeja chegar em outra posição, de acordo com o que o Hector estava dizendo aqui, do teu objetivo, do teu propósito e das questões de visão, valor e missão aí da sua empresa. Normalmente, para sair deste ponto e chegar naquele ponto, nós pensamos numa linha reta. Nós fazemos um planejamento, como a Valéria estava dizendo aqui, que é lógico, baseado no que nós conhecemos, baseados em dados concretos, né? Então, por exemplo, eu estou inserido no mercado de contabilidade, vamos falar sobre contabilidade. Então, é lógico que para chegar deste ponto naquele ponto eu tenho que ter bons serviços de contabilidade, eu preciso conseguir clientes de contabilidade, eu preciso ter um preço competitivo, tem premissas que todos nós conhecemos. Mas aí o que o Milodinov diz é o seguinte, é que o caminho daqui de onde eu estou até o sucesso é tudo menos uma linha reta. Se a gente fosse mapear o caminho, ia aparecer um bêbado andando, daí o nome do livro, né, O Andar do Bêbado, que ele vai meio que serpenteando, zigue-zagueando e desviando dos obstáculos, em cima um pouco, Valéria, do que você estava dizendo da organização. Então, eu tenho o meu planejamento, eu não mudei o meu plano, mas eu vou me desviando ao longo desse trajeto, né? Imagine como deve ser importante ter claro qual que é o propósito, né? Porque senão você se desvia e perde-se no infinito. Eu até vou, Valéria, vou pedir mais um minuto de licença sua, porque eu gosto muito de contar uma história que é minha vivência, né? E eu não sei se já contei para vocês essa história ou não, mas quando eu montei a Sevilha Contabilidade, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos de idade, quando eu montei aqui a empresa.
me formei no Colegial Técnico em Contabilidade e em seguida montei o escritório. Eu digo que eu sempre tive muita sorte de saber o que eu queria fazer desde muito menino e tal. Então, quando eu terminei, já tive meu CRC, eu disse, vou montar meu escritório. E a minha brincadeira é que eu tinha tudo para dar certo, né? E eu digo que é uma brincadeira porque, assim, eu tinha tudo menos experiência, menos dinheiro, menos cliente, menos o lugar, menos a capacidade, menos o conhecimento profissional. Faltava tudo. Eu tinha só a vontade de que a coisa acontecesse. Não preciso nem dizer que, depois de algum tempo, eu percebi que a coisa não era tão fácil. Os clientes não viam, eu era muito garoto, eu não sabia nem onde procurar clientes e tal, né? Sozinho, Vicente? Estava sozinho. E aí eu tive uma brilhante ideia, vou pedir para vocês que se posicionem, tá bom? Isso foi 30 anos atrás, então eu disse o seguinte, já sei, nenhum escritório de contabilidade que eu conheço tem uma copiadora, tem uma máquina de Xerox. Na época era a marca que dominava, era a Xerox, né? E eu decidi ter uma máquina de Xerox. Então, e a Xerox não vendia, era só alugada as máquinas, eu aluguei uma máquina de Xerox. Para ser um diferencial em relação aos outros escritórios de contabilidade, né? Não fez diferença nenhuma, nenhum cliente quis ser meu cliente porque eu tinha máquina de Xerox. 2 meses depois eu tinha 2 prestações do aluguel da máquina de Xerox vencidas. Até que um dia alguém bateu na porta perguntando se eu podia fazer umas cópias, era um professor, ele tinha umas provas para uns alunos e tal, e eu fiz. E dali a pouco ele contou para alguém, veio outra pessoa, e quando eu vi, Hector e Valéria e o pessoal que está me assistindo, a Xerox estava rendendo dinheiro e durante 3, 4 anos eu paguei as minhas contas tirando Xerox, porque não tinha clientes de contabilidade, né? Mas só para contar, para fazer aquele link, mas nunca perdi o meu elo em relação a ter contabilidade. Então, todo mundo que tirava a Xerox levava um cartãozinho, olha, eu faço serviço de contabilidade e tal. E aos poucos isso foi virando. É lógico que a minha estratégia foi muito ruim, e é lógico que eu não estou dizendo para você, quando você tiver problemas, que você deve sair tirando o Xerox por aí. Não é isso, não. Mas eu só estou dizendo, eu só estou querendo valorizar o que você está dizendo, Hector, né? E valorizar o Milodinov. E primeiro, para dizer que as coisas não acontecem como a gente planeja. Não acontecem. E segundo, que se você tem um objetivo claro, ao longo do tempo essas coisas acontecem. É preciso ter paciência. Essa fala também porque, na verdade, eu li essa semana 2 artigos que talvez tangenciam o tema. Claro que é tudo muito interligado, mas me evocou a sua fala entre privilegiar o passado ou tem visto o futuro. E muitas empresas, inclusive depois a gente compartilha lá na nossa página, 2 artigos. Um que a GE virou de ponta cabeça a avaliação de desempenho, dizendo, isso não mede o quanto as pessoas assumem riscos, isso não mede o quanto as pessoas aprendem das suas experiências. Você disse a avaliação de desempenho? O modelo dos seus funcionários, exato. Lá, é isso. E isso, de que adianta saber que ele fez tal coisa bem se eu quero que ele inove? De que adianta? Então, isso só mostra que ele é capaz de repetir. Isso só mostra um passado. Não tem um indicador de quanto as pessoas estão se preparando. Então, né? Exatamente. Então, isso é uma discussão super moderna e que, inclusive, tem outro artigo que também endossa um pouco isso, dizendo que quanto tempo, até, né, você comentou um pouquinho de como funciona na Sevilha, é muito rico também por conta disso, né, por a gente ter o case da sua própria empresa, mas também um questionamento de quanto tempo se leva da alta gestão para preencher, para fazer, para operacionalizar isso, e será que esse tempo não seria mais rico num processo de coach sistemático dessas figuras com os seus, com a sua equipe, enfim, e claro, daí o desafio é como a gente cria um instrumento que possa dar notícias de que as pessoas estão se desenvolvendo, muito mais do que elas performaram bem, e que elas estão errando, né? E isso ser algo... Isso é valorizado, exato, né? O erro, né? E não criticado. Exato. E que é, sim, indicador de desempenho. Mas, veja, é a própria noção de desempenho que está em xeque nesse tipo de concepção. Porque o desempenho não é fazer algo bem, nesse ponto de vista. É você se atrever a fazer algo novo, por exemplo. Eu estava aqui... E errar. Desempenho é errar. Essa questão do erro, né, ficou muito marcada aqui na minha cabeça da tua fala, Valéria, e estava lembrando do Pedrinho, meu filho, e eu sou da época, acho que o Hector também em que quando eu fazia uma atividade na escola, vinha tudo riscado de vermelho. A professora botava o acento que eu não tinha colocado em vermelho, passava um traço na palavra errada que eu tinha feito em vermelho e tal. Hoje em dia, Pedrinho, por exemplo, vem da escola com uma atividade que ele mesmo corrigiu, ele mesmo faz as anotações e não se usa tinta vermelha, que é para não criar essa imagem de que o erro é uma coisa ruim.
E aí estava me pensando um pouquinho no que você estava dizendo sobre o caos e o quanto a gente gostaria que tudo fosse previsível e ordenado e repetitivo, e queria compartilhar com vocês de dizer que não é assim, né? O Hector mesmo disse que tem uma ordem dentro desse caos, e como seria chata a vida se tudo fosse tão ordenado, esse desafio de empreender se perderia. Então é lógico que a organização dentro do trabalho é uma ferramenta importante, mas ela não pode se transformar numa ferramenta que engesse a organização ao ponto de, então, ninguém pode fazer nada novo, porque fazer novo implica em errar, né? E quantas vezes, eu mesmo já vi isso aqui com a minha equipe, e tenho certeza que você que está nos assistindo já deve ter visto com a sua equipe, quantas vezes a tua equipe não tem medo de errar e por isso não faz nada diferente, fica naquele atendimento padrão, até que um belo dia seja engolido pelo mercado porque alguém se arriscou a fazer algo novo, né? É uma coisa muito importante. Tem ainda nessa fala que nós estamos conversando aqui, existe um dilema, vocês devem conhecer melhor até do que eu não sei nem dizer quem é que pela primeira vez trabalhou esse dilema, que é o dilema do peru, o país, não o peru, perdão, o peru a ave, não o peru o país, né? E essa pessoa conta a história da seguinte maneira, que imagine que você é um peru, que nós todos somos perus, então desde pequenininhos, assim que saímos do ovo, a gente se acostuma que todos os dias alguém entra por aquela porta e despeja um monte de comida no chão e vai embora, e a gente se alimenta daquele monte de comida. E durante 100 dias isso se repete, todos os dias aquela mesma pessoa volta e põe comida ali, até que para nós fica previsível, fica claro, fica óbvio, olhando na nossa experiência passada, que toda vez que a porta abre e aquele indivíduo entra, o que vai acontecer é que nós vamos ganhar comida. Até que um dia ele entra e corta a nossa cabeça, e aí a gente vai virar um prato, uma comida de alguém, né? E esse dilema é justamente de o quanto nós somos capazes de aprender com o que já foi, ou o quanto nós somos capazes de nos iludir com o que já foi, porque o que já foi, não serve necessariamente para o futuro, ainda mais se a gente pensar no vídeo da Natura que a gente compartilhou na semana passada, em que o passado está completamente diferente do que será amanhã, né? Então, essa organização, talvez, que você tem hoje na tua empresa, por mais que você a considere organizada, talvez ela seja engessadora e talvez ela seja a causa de muitos problemas que você tem aí dentro. Talvez a organização que nosso ouvinte, a pessoa que nos assiste, tem na sua empresa, tenha sido construída em base aos diferentes obstáculos que ele foi encontrando à medida que ia avançando. Como você... É um mecanismo de sobrevivência, não é? Você colocou sua Xerox, que não tinha nada a ver com a missão básica que você se tinha proposto. Aliás, deixa eu explicar, eu odeio tirar Xerox, hein? E o mesmo deve acontecer com a maior parte das organizações. As pessoas vão colocando as coisas baseadas nas dificuldades momentâneas. Às vezes não vêem os efeitos colaterais que isso tem. Então, talvez, se nós estamos falando na organização do trabalho, o primeiro seja repassar qual que é o propósito dessa empresa e, a partir daí, definir quais são as atividades principais desse propósito. Quais são as atividades que, digamos, descrevem o propósito. Em uma linguagem técnica, isso os japoneses chamam de gemba, ou seja, aquelas que agregam valor naquele objetivo que o cliente tem. Por exemplo, uma operação mecânica, por exemplo, uma transformação de algum tipo. Para poder fazer isso, a empresa conta com toda uma série de coisas auxiliares, e que algumas delas são realmente importantes. O RH, por exemplo, é, por incrível que pareça, uma tarefa auxiliar. Ela não agrega propriamente valor ao produto que se faz. No entanto, sem RH, é muito difícil você manter a organização. E tem outras que são tan, como podría ser, supérfluas, que no somente no agregan valor, como podrían ser eliminadas. ¿No? Y que a gente fez, continua fazendo, se você continuasse tirando Xerox, porque se encariñou com ela, porque o que dio origen ao princípio, estableceu uma relação, etc. Quem é o mais capacitado para falar sobre isso? É Luiz, e sem dúvida que nós vamos a trazer esse tema. Vamos provocá-lo, né? Em outra ocasião, para que ele possa dar mais referências, né? Mas eu creio que organizar o trabalho é um tema importante para qualquer empreendedor, porque o pior que ele pode fazer é pensar que já está todo organizado e que não há nenhuma possibilidade de melhoria. Muito pelo contrário. Isto sim que é uma inverdade. Em toda organização, colocando uma lente de aumento, você consegue melhoria. Sempre. O que estava aqui pensando em alguns exemplos de nossos clientes, também seria muito bacana se a gente ouvisse exemplos e dilemas de vocês,
mas fico me questionando o que eles perguntariam se estivessem nos assistindo, né? E lembro de alguns depoimentos, e também foi escopo do nosso trabalho, uma fala muito angustiada de dizer: Hector, Valéria, como eu vou desenvolver novos fornecedores se vem um cliente que quer falar comigo? Como eu vou... A figura que é a dona, que conhece tecnicamente muito bem, que, estou pensando no caso, era uma empresa que tinha uma dependência bem expressiva de um conhecimento técnico. Eles prestavam algo que seria relacionado a uma assistência técnica. Embora tivessem sido oferecidos cursos, embora tivesse se investido nisso, não havia segurança e os próprios clientes demandavam a figura daquela pessoa em específico. Então, ele vinha com o seguinte relato, né? Eu entendo que, conceitualmente, é fundamental que eu delegue e muito eu investi para que isso pudesse funcionar dessa forma. Mas o cliente chega e quer conversar comigo. Mas tem uma situação X de algum problema Y e sou eu que tenho que ser acionado e que sou o único que consegue resolver. Então, como que eu posso me organizar? Como eu posso efetivamente estar em coisas que são mais estratégicas se eu tenho diariamente esse tipo de recrutamento para outro tipo, natureza de questão? Então, eu fico pensando, por exemplo, que essa seria uma pergunta dele e acho que valeria a pena a gente explorar um pouquinho. Não sei se na experiência de vocês faz sentido esse tipo de... Faz todo sentido. Minha área, por exemplo, é uma área parecida com isso, né? Minha área é muito técnica. Quando eu falo da minha área, estou me referindo à questão de contabilidade, né? E durante um longo período de tempo, eu vivi um pouco desse dilema aqui, que os clientes tinham um desejo, para não dizer uma necessidade, de falar diretamente comigo, de conversar diretamente comigo, né? E eu compreendo, vivi muito profundamente essa transição. O que eu posso dar da minha experiência, que é nada mais do que a minha experiência, né? É que, primeiro, é um trabalho de você formar uma equipe. E quando eu digo que é um trabalho de verdade, porque não é do dia para a noite que se faz isso. É lógico que você pode buscar no mercado gente capacitada, gente que conhece. Eu, por exemplo, tenho a satisfação de dizer, eu tenho gente aqui na minha equipe que nas suas áreas técnicas, por exemplo, na área fiscal, na área de folha de pagamento, e mesmo na área de contabilidade, em muitos assuntos conhece tecnicamente mais do que eu. Mas além da questão técnica, tem a questão do relacionamento com o cliente, do atendimento, isso também precisa ser treinado, né? Então, nós aqui, por exemplo, na minha experiência, resolvemos contratando, primeiro, gente capacitada dentro da área técnica e que tinha postura adequada. Então, nós investimos em encontrar competência, habilidade e atitude para completar bem essas equipes e dedicar tempo para transferir esse atendimento. Então, durante um longo período de tempo, e até hoje eu ainda faço isso, eu vou junto com essas pessoas atender e conversar com os clientes. Então, eu já não participo de 100% das reuniões e nem participo de 100% dos atendimentos que a nossa empresa faz. Mas eu participo de muitos e sempre que vou levo gente comigo, para que as pessoas também possam compartilhar e vivenciar. E posso dizer, Valéria e Hector, que em grande medida, nessas reuniões em que eu fazia compartilhado com as outras pessoas, com os outros profissionais aqui da nossa equipe, às vezes, por arrogância, eu ia achando que ia ensinar e saía de lá aprendendo, frequentemente. Então foi uma experiência muito prazerosa também participar desse processo. Hoje eu posso dizer que em alguma... O Hector, a gente não pode deixar ele com as coisas que ele quebra, né, Vitor? Em alguma medida, a gente precisa ter a paciência e a confiança necessária. Antes só de terminar minha fala, para já ouvir o Hector a respeito disso, quero só dizer o seguinte, que muito do que aprendi sem saber previamente, né? Tudo, aliás, do que aprendi sem saber previamente, mas eu estou me referindo, por exemplo, eu não saí da faculdade ou do meu curso técnico em contabilidade ou de nenhuma especialização que fiz depois, eu não saí de lá pronto para o mercado. Eu fui enfrentar o mercado e fui aprendendo por estar nessa relação com o cliente, como eu acho que essa pessoa a quem você se refere também, ela se viu diante de momentos em que não sei como responder, vou precisar me preparar melhor. Na medida em que você oferece isso para a tua equipe, se você tem as pessoas certas, elas também se transformam, elas também se descobrem competentes para isso. Então, enfim, eu até propus hoje, parece coincidência, e vou reforçar, acho que temos que falar de delegação em algum momento mais adiante aí, né? Mas delegar não é querer que as coisas sejam feitas, vou só antecipar uma opinião minha a respeito disso, do jeito que você faria. Delegar é querer que as coisas sejam feitas do jeito que o teu cliente precisa. E se o teu cliente encontrar em alguém da tua equipe o atendimento que ele quer, e eu vivi isso aqui, ele para de exigir a tua presença. Ele vai falar com quem resolve o problema dele.
Eu estava escutando vocês e creio de que nós devemos diferenciar, pelo menos dentro de mi parecer, duas coisas. Acho que vocês estão falando do papel do dono, o papel do empreendedor, o qual é muito útil para a pessoa que nos assiste. Eu creio que também nós temos que ver que a organização do trabalho tem um lado que não é propriamente do desempenho do dono ou do principal executivo da empresa, e sim de como o grupo de tarefas ou o grupo de ações são organizadas. E uma das coisas significa, que vocês estão dizendo, tem a ver com definir claramente os objetivos parciais e fortalecer as pessoas que trabalham nesses objetivos parciais, para que a partir de aí sim possa se delegar. Por outra parte, quando nós estamos querendo falar em o que o cliente compra, eu creio que o Vicente nos deu uma visão muito clara. Esse cliente de Vicente não está comprando apenas um sistema de contabilidade que cuide de seus lançamentos para que ele não tenha problemas com os órgãos públicos que vão verificar a contabilidade. Ele também está comprando a confiança de Vicente. Então, o fato de ele estar presente, talvez seja uma das tarefas importantes, não para opinar, às vezes, sobre os detalhes técnicos da contabilidade, sim para ele mostrar de que há uma presença e um cuidado que tem a ver também com o cuidado que Vicente inspira nos papéis ou nos documentos que seu cliente tem. O fato de ele estar afastado, porque está, entre aspas, transmitindo a ideia que tem plena confiança na qualidade e competência de seus funcionários, não é suficiente para dar a tranquilidade, no meu parecer, para esse cliente que contratou Vicente. Sem dúvida que esta é uma condição necessária, mas talvez não seja suficiente. De vez em quando eles precisam ver se Vicente é mesmo que está por trás disso todo. Eu compreendo perfeitamente, mas assim, só para completar, e aí Valéria emenda o assunto, sem dúvida nenhuma que é possível você passar essa confiança estando de fato por trás e fortalecer a posição da tua equipe para que você tenha tempo para se dedicar, e volta no que você disse, para planejamento. Mas isso, perdão, Valéria, isso nunca vai ser conseguido se não é previamente organizadas e distribuídas as forças e competências de trabalho com a importância das tarefas e a sequência das tarefas, eliminadas as tarefas desnecessárias, e sem dúvida que você que nos assiste deve ter tarefas desnecessárias, redundantes, que se instalaram de alguma forma, que nunca foram questionadas. Uma vez eu vi uma coisa interessante, não sei se vocês sabem por que alguns casacos do paletó, não sei se o seu, Vicente, tem botões aqui. Isso aí, para que são esses botões? Eu não sei, eu nunca abri esses botões, eu tenho medo de desmanchar o casaco se abrir. Esses botões hoje são apenas uma questão estética, mas a história, algumas histórias que eu vi a respeito disso, dizem que eles têm origem na época de Napoleão. Quando ele tinha seus soldados, eles eram pessoas normalmente não muito instruídas, não muito polidas. Então, especialmente os oficiais iam aos banquetes almoçar e se limpavam a boca com a manga. Então, ele colocou os botões em cima, depois, como estética, viraram para baixo. Mas eles não têm nenhuma função propriamente operativa. Devem haver muitas coisas como essas, parecidas nas empresas de nossos clientes, porque eu as vi. E também as vi na minha, na época que eu geria uma organização. Então, me parece que se estamos falando em organização do trabalho, o primeiro passo consiste em determinar quais são as tarefas críticas, como é que as pessoas que estão coordenando-as estão capacitadas para isso, fortalecê-las e aí sim poder delegar sem sair da frente do contato com o cliente. Porque a essência de tudo na empresa é a existência do cliente, né? E ele tem que estar, por sobre todo, sentindo uma relação de muita confiança. Já seja no produto que não tem uma cara, não tem um rosto, como no serviço, que é o que o Vicente, por exemplo, está fazendo. Ele tem que se sentir confiante com seu produto, com seu serviço, como se alguém estivesse cuidando dele. Ele está pagando com o dinheiro que lhe custou muito ganhar e que, sem dúvida, representa muito para ele. É um desprendimento de dinheiro para um esvaziamento para completar com algo que lhe haja melhor, que é o produto que vai comprar. Não é que vale o mesmo, para ele vale mais, senão ele não gastaria seu dinheiro. Custou muito trabalho fazer esse dinheiro. Ele tem que entregar, receber algo em troca que lhe dê uma satisfação semelhante. E isso somente se consigue se nós conseguimos organizarmos na empresa. Não sei se falar, Valéria.
Eu ia dizer que muitas vezes, e é uma das coisas que a gente já falou aqui em alguns outros vídeos e alguns outros dias, o que me parece que pode estar em jogo também é que existe uma relação afetiva com essa experiência, então, Vicente, de você estar atendendo os clientes. Sem dúvida. Então, tem algo que é paradoxal e que é ambivalente, prazeroso, né, para quem gosta e que do que faz. a gente já falou algumas outras vezes, que é muito fácil alegar que, nossa, querem a minha presença. E claro que isso pode acontecer, mas em que medida também não existe a falta de desprendimento ou o medo de você estar explorando um novo fornecedor, vamos usar esse exemplo, que é algo desconhecido, no qual a própria pessoa pode sentir que não está tão confortável, que é um campo mais inóspito nesse sentido, e ela tem que abandonar aquela zona que ela sabe que ela é valorizada, que lhe dá muito prazer. Ela sabe as respostas, né? Exatamente, então, já é fornecedor, tudo um pouco mais previsível. Então, também... É uma certa zona de conforto para ela. Tem o uso, né, de pensar que tem uma vida que não permite um sistema, e é caótico mesmo, mas nada impede que, senão seria impossível você estar aqui hoje no programa conosco, né, se você não tivesse trilhado esse caminho. Mas o meu convite seria para quem, de repente, se identificou com esse tipo de situação que a gente expôs aqui, em que medida não tem algo seu, interno, que também mina essa chance de você construir o caminho para estar menos envolvido em determinadas situações. Bom, tem uma resposta para isso, Valéria, que eu poderia aventurar. A resposta é de que aquilo que conhecemos nos dá conforto, nos dá segurança. Pode ter uma experiência afetiva também, é gostoso estar lá, eu posso me identificar atendendo o cliente, explicando... Mas eu estava aqui, vou ser obrigado a fazer uma intervenção no comentário antes do Hector fazer a dele, para dizer o seguinte, que isso não precisa necessariamente ser ruim. Por exemplo, se a opção desta pessoa é, eu quero, dentro do meu plano de negócios, eu quero participar dos atendimentos. Ela pode fazer isso sem sofrimento. Pode ser a opção dela. É lógico que isso limita a capacidade de atendimentos que ela pode fazer, então ela vai talvez dimensionar a empresa dela diante deste projeto que ela realizou, né? O que me parece ruim, e acho que é um pouco do que você estava dizendo, é quando isso traz sofrimento, é quando isso traz o conflito de que eu gostaria de desenvolver, ou pelo menos eu tenho o discurso de que eu gostaria de desenvolver outras frentes, mas me sinto presa ao atendimento. Também, né, tem o que a organização precisa, né? E se você está nesse papel de ser dono, embora você goste de atender o cliente, de estar lá no balcão... As suas vontades perdem um pouco da força. Claro. E se você não desenvolve, você está morto no futuro. Então tem um aspecto... que é o propósito da organização propriamente dita. Mas continua, Hector. Eu também acho que tem uma... Depois do Hector tem uma pergunta aqui, estou até lendo aqui para entender, mas vamos ouvir o Hector. Estava pensando que o que vocês dizem é tão óbvio que, apesar de que Vicente acha que superou a questão da Xerox, eu acho que ele tem, com aquela máquina, no inconsciente dele, en algún lugar da alma, una dimensión de gratidão y até de afecto con aquela Xerox, que é que le permitió hacer o resto. Y esto no puede ser excluido. Nós nos afeccionamos por aqueles lugares que acabamos conhecendo. Y entonces es difícil a veces mudar. Especialmente cuando ya está, como nosso empresario que nos está ouvindo, está con una demanda gigantesca de cosas y no sabe para dónde correr. No sé si la señora Valeria, que nos contactó a vez pasada, nos está ouvindo agora. Mas a vez passada, a última apresentação era... Para quem não assistiu, ela perguntou sobre a questão de como dividir o trabalho entre os profissionais do restaurante dela, não é isso? Disse que todos eles queriam contribuir, mas quando queriam fazer todos a mesma tarefa, se atrapalhavam. Então, quem estava talvez atendendo na mesa ia ter que ir na cozinha ou, digamos, trombavam entre eles, em lugar de... Parece que batiam a cabeça ali. En vez de poderse ayudar. Y nos dimos ahí, de fato, algo que es muy concreto y que, digamos, no pasa por un lado emocional, y sí por un lado racional, que consistiría en definir muy bien cuáles son las tarefas que existen en los restaurantes y cuáles son todas las personas disponibles. Y en una matriz, amarrar cada uno con otro con una función principal y si esa no estiver disponible, en una secundaria. Esta es una manera de organizar simplemente el trabajo. Mas para isso é necessário que não se pense que, obviamente, já se conhecem todas as tarefas de seu negócio. Honestamente, é possível que não estejam suficientemente organizadas e que mereçam que sejam analisadas criticamente novamente para
poder enfatizar algunas, incluir otras y excluir tal vez muchas de ellas. ¿Por qué? Porque tal vez el propósito de su empresa hoy tem diferentes características, puede no ter mudado, mas tem diferentes características que tinha no passado, quando a empresa foi fundada. Ou talvez ingressaram novos funcionários, ou você mesmo já não é o mesmo. O mercado e os clientes já não se comportam da mesma forma, né? Então, talvez novas organizações têm que ser vistas. E o fato de organizar o trabalho é uma maneira muito grande de não fazer trabalho à toa. Não sei se você ia falar, Vicente, alguma coisa. Não, eu acho que é isso aqui. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa, e não sei se o Valério quer completar, podemos já falar sobre esse tema aqui. Vamos na pergunta. Podemos. Ele também, coincidência, nos escreveu na semana passada. Quem não assistiu, vou resumir aqui. Ele estava nos contando sobre a família dele ter um restaurante e que ele optou por ter uma atividade profissional fora do restaurante da família. Lembro do caso. Pois é, então ele está dizendo o seguinte aqui. Eu gostaria de perguntar como se organizar no caso de 2 empregos. Até que ponto vale a pena? Existe uma forma de avaliar um emprego formal e um auxiliando a família, no caso do restaurante da família que perguntei no vídeo da semana passada. Então, será que ficou claro? Ele está assim, se perguntando, será que eu consigo dar conta de 2 empregos, mantenho minha atividade e vou ajudar minha família lá no restaurante dele? Será que eu consigo me organizar no trabalho com isso? Você quer falar? Qual é a tua opinião? Não, acho que eu prefiro ouvir a opinião de vocês e no fim eu só concordo ou discordo. Bom, a vez passada, como chama esta senhora? Na verdade é a própria Valéria. Desculpa, é a Valéria. É a Valéria. Ela acabou de se identificar aqui. Tá? A coincidência, nós estávamos falando... Falava dela, agora é ela mesmo. Pronto. Valéria, a pergunta sua não tem uma resposta que possamos dar aqui. Nós nos aventuraríamos em campo agora sim, realmente da adivinhação ou da arrogância. Haveria que ver qual é o tamanho de exigência de seu emprego, o tempo que você ocupa nele, a relação que você empenha nesse emprego, se são tarefas repetitivas, qual é o desgaste que esse emprego envolve, e também o mesmo para a empresa na qual você quer auxiliar, ou seja, que parece ser o restaurante. Em que medida a fadiga emocional e física permitem que você faça as duas tarefas, não? E abrir mão dos seus projetos pessoais, não profissionais, né? Porque você não vai poder fazer algumas outras coisas, é claro. Vai ter custo, obviamente, né? Então, esta é uma questão importante. É óbvio que muita gente faz isso, né? Não é impossível, muita gente tem 2 empregos e tal, né? Esses dias desses, por exemplo, eu estava conversando com um amigo que é professor, ele estava me contando, o Valéria, a nossa espectadora aqui, que ele, olha a rotina dele, né? Ele tem um emprego normal numa empresa, quando eu digo emprego normal, não como professor, né? Ele tem um emprego numa empresa que ele faz o expediente no horário comercial. Então, ele fica das 9 às 17 nessa empresa que ele trabalha, de segunda a sexta. Todas as noites, a noite inteira, ele leciona na faculdade. E aos sábados, o dia inteiro, ele leciona também, né? E a gente sabe que ser professor, além do tempo em classe, depois ele tem provas, tem que preparar a aula e tudo mais. Então, ele estava me contando assim o quanto é puxado esse dia a dia dele, o quanto sacrifica as outras coisas, como, por exemplo, conviver mais com a família e tudo mais. É óbvio que ele tem, aí eu volto ao que você disse, ele tem um objetivo para isso, ele tem uma razão pela qual ele está fazendo isso, e ele está muito empenhado, e esse objetivo empresta para ele a energia necessária para que ele consiga vencer esses desgastes do dia a dia, né? Então, eu fico pensando, Valério, se você tiver um objetivo para isso, tudo é possível, é claro que sim. Se for talvez para atender o objetivo de outras pessoas, ou simplesmente o objetivo for um pouco mais de dinheiro na conta, não sei se valeria a pena. Não. Mas eu acho que seria interessante, caso você opte, me achará, né, Valéria, por fazer essa experiência. Eu acho que, em primeiro lugar, é possível formatar algo como uma experiência piloto. Acho que isso protege, coloca, né, uma coisa de, bom, vamos ver aqui até 2 meses, por exemplo. Assim fica a família e todo esse grupo ciente, depois se avalia, você pensa. Então, acho que talvez, se você optar por fazer essa experiência, eu sugeriria que você muito claramente colocasse, bom, eu topo ou eu estou disposta,
mas eu gostaria que a gente fizesse uma espécie de incubadora mesmo. Estou disposto a tentar, né? Exato. E que não tenha já atrelado a isso um compromisso de que você não pode sair fora, ou de que está dado que você não vai... Não cabem arrependimentos. Exato. Né? Então, esse alinhamento de intenções e investir bastante tempo em formatar isso é algo que pode valer a pena, porque há muitas maneiras, né? Inclusive essa. Acho que nada melhor do que a experiência para você se dar conta de que medida isso funciona, não funciona, te realiza, não te realiza. Você vê seu trabalho e suas sugestões, a sua participação, de fato rendendo frutos, a família te ouve e assim por diante. Mas há outro fator por trás de tudo isso que me parece que Valéria, eu não tenho certeza, não sei se a memória não me falha, mas há um fator familiar também. Se não me engano, o restaurante... Sim, o restaurante é da família. É da família, em cujo caso envolve uma carga adicional, não é? Que é uma carga emotiva, uma carga emocional importante. Não é? Então, essa carga emocional às vezes pode ser muito mais fatigante que a carga de serviço propriamente dito. Depende como seja a relação dela com esse aspecto da família, para também incluir essa variável dentro de sua consideração. Sim, e se a empresa vai mal, está numa situação de crise, é muito fácil ter expectativa de que venha um salvador, de que venha uma espécie de Messias. Então é importante estar atento a essas nuances, e aí é evidente que Messias não existem, e então se não se pode ler muito finamente que expectativas são essas, e com que papel você entraria, pode realmente ser uma experiência de muito sofrimento e que o negócio também não é transformado, porque leva tempo, porque são N as variáveis que precisam convergir para uma mudança de cenário. Bom, Valéria, acho que você vai ter que tentar. Ela até mandou uma mensagem agora dizendo que ela já está fazendo essa tentativa. Então, vamos esperar um pouquinho para ver como é que a coisa vai se desenrolar, né? Eu queria puxar a nossa conversa falando de organização de trabalho para um modelo diferente, porque... eu não sei, eu não tenho resposta para isso, eu não sei como é que vocês enxergam essa questão, mas existem pessoas que têm uma facilidade maior para se planejar e para se organizar em relação a tudo, enquanto que outras pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade em relação à organização e a planejamento, né? Eu costumo dizer, e digo por conta das observações que eu faço, né, que ninguém chega pontualmente nos seus compromissos sociais, ninguém cumpre todas as suas tarefas de maneira antecipada e planejada na vida social, e no trabalho se atrasa, no trabalho é um comportamento da pessoa e não um comportamento no ambiente, né? Então, se a pessoa se organiza bem, ela se organiza bem geralmente na vida pessoal e também na vida profissional. Quando a pessoa tem dificuldade para se organizar, essa dificuldade aparece tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E é lógico que isso pode ser aprendido sem dúvida nenhuma, mesmo uma pessoa que tenha dificuldade pode aprender técnicas, mas eu queria, antes de terminar, já estamos indo no terço final do nosso encontro de hoje, falar um pouquinho sobre um modelo de empreendedorismo que já te traz essa organização pronta, e ouvir a opinião de vocês a respeito desse modelo, que é o modelo de franquia, modelo no qual você investe numa franquia e o franqueador te dá todo o processo, né? Ele te dá todo o detalhe, ele te dá treinamento para a sua equipe, ele te diz quantas pessoas você precisa ter, ele te diz que perfil essas pessoas precisam ter, enfim, ele te traz todo um suporte, inclusive de processos internos, que tira de você que quer empreender a responsabilidade ou a preocupação de ter que se organizar. O teu papel passa a ser controlar para que aquelas coisas aconteçam da maneira que o franqueador colocou. Com frequência, e já vou passar para ouvir a opinião de vocês, mas com frequência eu ouço depoimentos distintos dos nossos clientes que estão nessa coisa de franquia, né? De um lado, e não são distintos de pessoas diferentes, não, são distintos dependendo do momento em que você conversa com a mesma pessoa, ela enxerga de forma diferente. De um lado, elas se dizem muito satisfeitas, porque, puxa, que bom, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu tenho as ferramentas para cuidar do meu negócio. E do outro lado, às vezes elas se queixam que elas se dizem engessadas, né? Puxa, mas me poda a criatividade, eu queria fazer um folheto, uma publicidade, um produto diferente e não posso porque o franqueador me prende, né? Como é que vocês veem essa questão? Bom, eu creio que, de alguma forma, a franquia permite pagar pela organização, mas a organização de um outro. Assim, quando você compra uma franquia, você está comprando uma organização. Esse know-how. Ele já desenvolveu, né? Bem pronto para você. Então você está comprando algo que
valoriza como certo. E pode não ser. Há decepções, né? Pode não ser. Por que pode não ser? Não porque não seja certo na maior parte das vezes, sino porque você, empreendedor, faz parte de um sistema. O sistema envolve organização e também você. Não há uma forma de excluir sua figura. E quando há uma espécie de enxerto entre a sua característica de motivação, de liderança, de tendência de centralização, confiança, delegação, e o outro grupo que vem atrás seguindo aquela medida, pode ser favorável ou não. Depende de muitas circunstâncias, depende da história, etc. Então, penso que pode haver franquias que den certo se se encontra essa convergência entre aquelas que são características, às vezes desconhecidas, do próprio comprador da franquia, do próprio empreendedor, e o contexto de aquela particular organização franqueada, ou franqueadora, e a outra na qual existe incompatibilidade entre os dois, porque existem talvez temperamentos diferentes. Por exemplo, como você falou, pode ser que seja uma franquia extremamente conservadora. Por exemplo, McDonald's, no qual todo se repete da mesma forma. E se você tiver um comprador, um franqueado, que é inovador, ele se vai sentir... Vai se frustrar, né? Exatamente, como você disse, engessado. Por outra parte, se existe alguém que tem medo de inovar e gosta de estar em uma condição de andar num ambiente previsibilidade, de confiança, talvez ele se dê muito bem. O sonho da vida dele tem... Então, a minha percepção, Vicente, eu não sou um especialista nisso, mas você fez a pergunta, me lançou o desafio, é que pode ou não dar certo se não estivermos a convergência desse caos, outra vez, que pode ser o contexto que você está comprando de organização e há um monte de variáveis que tem a ver com a história pessoal de quem está comprando. Não é? Pode ser que foi alguém que foi muito reprimido na infância, foi muito limitado, ou alguém que costumou a desafiar coisas. É diferente um papel e outro dentro desse contexto. Então, eu acho que é muito diferente você comprar uma franquia de você construir o seu próprio restaurante, a sua própria organização, nos moldes que você imagina. Essa é a minha opinião, não sei o que Valéria. Também me pergunto, e não estou dizendo que não possa acontecer, em que medida dá para você se sentir muito apropriado de um Subway, vamos fazer, né? Ou de um boticário, ou de um Cacau Show, quer dizer, o chocolate foi, a receita foi desenvolvida por outro, a embalagem foi desenvolvida por outro, o logotipo foi desenvolvido por outro. E não estou dizendo que não possa, mas... talvez seja um desafio diferente, né? Seja um desafio diferente. Mas, e aí, me parece que é chave que você possa se apropriar mesmo num contexto de franqueado de qual que é o modus operandi que foi pensado, de por que se estão lançando... Tem que ser algo que você acredita também, né? Exato, quer dizer, então me parece que é chave essa ponte entre a matriz e a pessoa que representa aquela empresa e que ela possa estar muito apropriada e por dentro do que desenvolvimentos estão sendo feitos, por que o logo tem essa cor ou não tem aquela, por que foi feita tal alteração, às vezes, né, no logotipo. A Boticário passou recentemente mudou de cor, né? Reformulação estética, quer dizer, mudou a identidade da marca. Então, me parece que você se sentir, e aí é uma expertise também, como lidar com esses representantes, mas muito autorizado e curioso para que essa história também possa ser sua e você tem elementos para entender que produtos são esses, que serviços são esses, por que se faz determinada coisa de determinada forma, é central, porque senão é uma relação ou um negócio de alienação. Valéria, recentemente nós assistimos a uma apresentação que você deve lembrar, na qual apareceu, foi na Fundação Getúlio Vargas, na qual apareceu a dona, a presidente do grupo Lupo, que fabrica meias, é uma empresa famosa, que passou por situações, segundo ela contou, muito difíceis ao ponto de a empresa estar quase falindo. Ela tomou o comando, esta senhora deve ter uns 65 anos, 70 anos, não sei, com uma energia surpreendente, e ela encontrou que havia dificuldades de tipo de desentendimentos familiares em diferentes funções. O que ela fez foi criar franquias. E essas franquias ela colocou aos alguns familiares que passaram a defender a marca, mas na maneira... Dentro da sua perspectiva e dos seus desejos. Foi uma solução muito inteligente, na qual a franquia cumpriu outra finalidade diferente dessa que estamos falando agora. Não é?
Eu trouxe a questão da franquia, assim, para que alguém que talvez esteja nos assistindo e que esteja pensando, puxa, eu não sei como desenvolver uma metodologia de organização. O Hector, por exemplo, no caso da nossa amiga Valéria, estava dizendo na semana passada, bom, você divide as tarefas, vê o que é importante, cria planilhas e tal. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso, né? E quis trazer a franquia como uma oportunidade, você pode avaliar. A Daniela, minha esposa, por exemplo, já teve uma franquia de estética. Aliás, mandar um abraço para eles da Silhouette, é fantástico. É impressionante o que você recebe de apoio de serviços. É muito mais fácil você tocar teu negócio nesse modelo de franquia, porque vem tudo muito pronto, vem tudo muito bem desenvolvido, você acaba se concentrando só em gerir bem tua equipe, vivenciei com ela um pouco disso, e se relacionar bem com os seus clientes daquela unidade que você está ali. Então, é algo que para quem de alguma maneira se sente inseguro de se organizar, é uma oportunidade interessante. Agora, provocando assim mais um tema que eu não queria terminar a nossa conversa sem falar dele, e Valéria já tocou nesse assunto, que é essa questão de organização leva você, e planejamento também, a sair da sua zona de conforto, né? Organização depende de especialização, você precisa buscar especialização. Eu sempre recomendo, e vou fazer aqui a recomendação de novo, com a licença da Valéria e do Hector, do Sebrae, por exemplo. O Sebrae tem cursos fantásticos que ensinam para dona de casa ou para o empresário já experiente há muito tempo, ensinam técnicas modernas para você gerir teu negócio, para você organizar, para você dividir trabalho, para você definir o que é importante, até mesmo para você pensar em estratégias para o teu negócio. É difícil, e eu agora, a gente tem uma proximidade com o Sebrae aqui, né? E o Sebrae me conta, quando eu converso com eles, da dificuldade de mobilização. Eles têm uma lista enorme, eles até por serem uma agência ligada ao governo, eles têm dados de todos os empresários. Então, quando eles fazem eventos gratuitos, inclusive, para falar sobre temas importantes, eles disparam mails e convites e fazem até anúncios. Você já deve ter ouvido na TV e no rádio anúncios de eventos que o Sebrae fará, convidando os empresários para participar, e eles se queixam comigo que os empresários simplesmente não vão, nem quando é de graça. Os empresários não vão, né? E isso me faz pensar, e deixo essa provocação para vocês, que para o empresário é muito confortável ficar dentro da sua empresa, e me perdoem o puxão de orelha indireto, e até em certa maneira para mim também, é muito confortável ficar dentro da sua empresa reclamando que as coisas não vão bem, que a tua equipe não funciona, que os processos internos não são bons, se você também não vai buscar capacitação, especialização. Então, eu penso que esse desafio de organizar e de planejar começa no topo, começa com o principal executivo que vai buscar ferramentas para isso. Eu creo que Vicente está diciendo algo oportuno, ¿no? A gente tem uma tendência de se isolar porque é melhor se sentir como vítima que reconhecer que a gente tem alguma falha. O governo aqui não fez. Também Vicente está dando uma indicação importantíssima, que é apelar a informações que estejam disponíveis para nos ensinar. O Sebrae é uma excelente escola, Senai também, no caso de o Senai é mais para profissional, né? O Sebrae é para o empreendedor mesmo, né? Empreendedor, né? E também ler alguma coisa sobre planejamento. Não é nenhum, como les poderia dizer, não é nenhum mistério tão grande. Primeiro porque ninguém sabe tudo do planejamento. E depois não tem receita pronta, né? Não adianta você ler um livro e dizer resolvi meus problemas, não será assim. Mas a sua empresa, de fato, ela tem inúmeras coisas que precisam ser organizadas. E organizadas em torno de valores importantes para o cliente. Quais são os setores, como fortalecê-los, etc. Não sei se terminamos por aqui, Vicente. Um pouquinho mais aqui, Valéria. O que você... Tem alguém nos mandando alguma coisa aqui, mas está encaminhando ainda aqui. O que você enxerga com relação a essa necessidade do empresário se esforçar também para buscar capacitação de organização e planejamento? É um pouco o que eu disse da outra vez, e que estou alinhada contigo. Tem uma dimensão que é dolorosa você sair daquilo que é conhecido, e talvez tomar contato com a nossa própria ignorância seja frustrante, algo difícil, mas fundamental. Né? Tem aquela música do Tom Zé, não sei se vocês conhecem, chama Tom. E aí tem uma parte, é genial. Né? Tom Zé é genial sempre, né? Genial. E aí ele fala, eu estou estudando para saber ignorar. Eu estou me despedindo para poder voltar, são todos paradoxos, mas saber ignorar e ter ciência disso, e assumir,
É uma arte que não é para qualquer um. E ainda mais se a empresa vai bem, o que a gente já falou em alguns outros momentos sobre crise e tal. E eu acho que às vezes a pior coisa que pode acontecer para uma empresa e para um empresário é ele ter bons resultados. Tudo dá certinho, né? Porque para quê? Então, se você, exato, não tem uma realidade que te mostra que há limites ou que há falhas, fica ainda mais difícil você fazer essa trajetória de, bom, é importante aprender mais sobre o mercado, é importante pensar sobre o que é recursos humanos, como que eu posso fortalecer a minha equipe. Então, colocando ainda uma outra complexidade, já é difícil. Imagina numa situação na qual a empresa performa. Muito bem, tá bom. Bom, acho que agora podemos começar a pensar em terminar aqui. O depoimento que a gente estava recebendo aqui é de um colega de profissão, ele é contador também, e ele estava aqui dizendo que ele é de Joinville. E ele está empreendendo nessa questão de contabilidade, está agradecendo o nosso bate-papo aqui. Não mandou o nome ainda, tá? Ele ainda está digitando aqui, ainda está contando a história dele, mas de qualquer maneira, obrigado, viu, por assistir. Nós já estamos no finzinho, talvez não dê tempo hoje de aproveitar muito a tua colaboração, mas na semana que vem nós vamos fazer isso, e aproveito então para lembrar vocês que na semana que vem, que dia? Deixa eu ver, 28, né? É isso aí. Então, vai ser às 18, não? 21 mais 7. Exatamente. Então, semana que vem, dia 28, às 18 horas, nós estaremos ao vivo transmitindo mais um PME no Divã. Podemos falar sobre delegação? Acho que o tema pode ser complementar. Luís não está presente, talvez podíamos pedir para Luís dar alguma... Luís fala um pouco mais sobre organização. Isso. Luís vai assistir a esta nossa apresentação e, sem dúvida, ele terá contribuições para poder iniciar a conversa através das contribuições dele. Então, eu gostaria de lembrar, Vicente, se você me permite, qual que é nosso objetivo aqui, que nosso objetivo não é dar aulas nem dizer a ninguém o que tem que fazer, e sim compartilhar a nossa experiência, o que nós aprendimos na vida, o que nós estamos fazendo, e saber que nosso propósito, agora sim, estamos falando em propósito, é contribuir para que a pequena e média empresa tenham uma chance cada vez maior de se sentir fortalecida e ajudada nessa missão importante que tem a ver com o desenvolvimento da sociedade e do país. Muito bom. Bom, prazer estar com vocês. Nos vemos dia 28. O nosso colega lá de Joinville mandou o nome, Paulo César Nascimento. Paulo, obrigado pela participação. Continue assistindo. E dia 28, então, vamos retomar, falando um pouquinho de organização e vamos ver se a gente puxa o assunto um pouco para a delegação. Para a delegação, sim, claro. Então, boa tarde e até dia 28. Até dia 28.